CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe. Claro, todos os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Bom dia, Bruno. Tudo bem você? Bruno, está esquentando cada vez mais a corrida eleitoral. Aqui em Campinas, o prefeito Dário Saad, do Republicanos, que é candidato à reeleição, teve a candidatura cassada ontem, numa decisão da Justiça Eleitoral em primeira instância. Ele gravou o programa político em área restrita da prefeitura, como creche, também hospital. Agora o candidato recorre da decisão até a análise final. Segundo a assessoria do candidato, a campanha continua, né? Mas teve também uma outra decisão da Justiça que limitou a veiculação da propaganda eleitoral nessa sexta-feira. No rádio. Isso, no rádio. Isso chamou a nossa atenção, né? Quem acompanhou a gente aqui desde cedo percebeu que não houve a propaganda do candidato Dário Saad às 7 horas da manhã. E aí a campanha explicou que houve um pedido de ação, né, também contra a coligação de Dário Saad, alegando que o tempo de fala do apresentador do boletim de rádio é maior do que o tempo de fala do candidato Dário Saad. Minúcias da legislação que acaba nos surpreendendo, né, Bruno? Pois é, né, gente? Você sabe que, claro, os detalhes eles são extremamente importantes. Vale até destacar aqui, fazer um adendo, né, para os nossos ouvintes. A legislação eleitoral ela é bem específica e ela tenta avançar cada vez mais, tipificando exatamente os tipos de crime cometido, os tipos de deslize que não podem ser também feitos aí por parte das campanhas. E é óbvio, os adversários ficam de olho nisso e tentam, de alguma forma, fazer os questionamentos judiciais. Só para ter uma ideia, eu vou até trazer isso para um dado mais amplo para a gente poder entender. No último dia 11 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral divulgou uma informação que já foram pelo menos 1.700 pedidos de diferentes campanhas sobre irregularidades cometidas no processo eleitoral. As mais comuns envolvem, de alguma forma, direito de resposta, questionamentos sobre aspectos específicos no que diz respeito à propaganda eleitoral, que foi o caso do que a gente está vendo, né, no Dário como um todo, né, aí em relação à campanha dele, esse questionamento que foi feito por hora, né, de que ele estaria utilizando de espaços ali, que são espaços que seriam mais restritos à prefeitura e que, portanto, não poderia, e também de propaganda eleitoral irregular no sentido de antecipação da propaganda, e os despachos estão saindo agora da Justiça, né? Então, todo mundo que pegou aí antes do dia 16 de agosto, o quanto a gente não falou disso nesse espaço também, né? E que já começou com propaganda eleitoral, tinha gente com outdoor na rua traduzindo aí o sentido de pedido de voto, que também, à luz da legislação eleitoral, não pode. Ou seja, a Justiça está fazendo a sua parte. Só que qual é o problema disso tudo? O problema é que, como a gente está num processo eleitoral que é relativamente curto, conforme vão saindo esses despachos, a campanha está acontecendo, as coisas estão rolando. E detalhe, cabe recurso. Então fica uma situação que é aquilo que lá atrás, para quem nos acompanha aqui no quadro do Café com Política, a gente já chamava atenção e dizia: tomara que esse ano a coisa seja um pouco mais séria, tomara que esse ano a coisa caminhe de uma forma diferente. Mas a gente começa a ver agora aí a estourar, né, os casos um atrás do outro. No caso do Dário, obviamente, cabe recurso, aí a campanha vai utilizar de todos os meios aí necessários para poder realizar a defesa, e os demais que estão competindo contra ele, obviamente, vão ficar de olho e continuar, e qualquer deslize da legislação vão apontando as irregularidades, né? A gente fica numa situação, na condição de eleitor, de quem acompanha, que é aquela da dúvida, né, Felipe, Sandra e queridos ouvintes, né? Fala, e aí, cabe recurso, bacana. Mas quando é que esse recurso sai? Será que sai a tempo? Será que isso prejudica? Não prejudica o processo eleitoral? Prejudica? Não prejudica o candidato? Facilita? Porque uma coisa hoje em Campinas é nítido. Uma coisa é o jogo com o Dário, outra coisa é o jogo sem o Dário, por exemplo, né? Então isso impacta diretamente nas opções das escolhas, inclusive, dos munícipes, né? Então tomara que o processo, pelo menos, corra rapidamente na justiça para a gente poder entender qual vai ser o desfecho dele como um todo, né? Bruno, aproveito também para informar nossos ouvintes a respeito de uma ferramenta que o G1 está lançando hoje, chama Jogo Eleitoral. É para mostrar para o eleitor qual candidato mais se aproxima das suas ideias sobre os principais temas da política. O que aconteceu? Os jornalistas do G1 eles fizeram perguntas para os candidatos à prefeitura, o que eles pensam sobre saúde, educação, meio ambiente, segurança, infraestrutura, economia, entre outros tópicos. E aí na pesquisa faz a mesma enquete com o eleitor. E aí faz o cruzamento das informações para saber
qual candidato se identifica mais também com o pensamento do eleitor. Bacana, né? Isso é muito legal, né? Muito legal, muito legal. Parabéns aí a todos do G1 que fizeram esse trabalho, né? De questionamento, de trazer essa informação. E aí aquela história, né, Sandra? Você vai respondendo as perguntas, às vezes você imagina que você tem mais identificação com o candidato, e quando você chega lá no final, você fala, opa, não é bem o que eu imaginei. Então, você fala, eita, tava comprando coelho, lebre por elefante, por outro tipo de bicho, né? Então você fala assim, tem alguma coisa esquisita aí. E isso é legal, porque de alguma forma estimula as pessoas aquilo que a gente vem desafiando elas aqui nesse espaço também, que é de olhar para os planos de governo, observar, fazer um acompanhamento devido desses candidatos, né? Ver quais são efetivamente as suas propostas, e não às vezes só aquele recortinho da realidade que passa na rede social sobre um pequeno tema, mas de modo geral sobre os grandes temas que importam e que impactam diretamente no cotidiano do município, né? E que vão ser definidores das políticas, da visão de Estado, da visão de sociedade, da visão de economia, da interpretação sobre os desafios de políticas de serviços públicos e das prioridades a serem atacadas por cada um dos representantes, né? Vale dizer, obviamente, a representação ela nunca é um espelho perfeito, né? Então, você não vai fazer esse tipo de jogo, por exemplo, dizer assim, eu quero encontrar um candidato que pense exatamente como eu, porque isso não existe, né? Eu penso de uma forma, o Felipe de outra, a Sandra de outra, quem está do outro lado vai pensar de outra, mas existe, obviamente, algumas convergências de prioridades e existe uma convergência de visão sobre quais são as melhores estratégias, né? Então, acho que é uma ferramenta extremamente válida. Se você casar ela com análise depois, a leitura dos planos de governo e um acompanhamento do candidato, vai te ajudar, não há a menor dúvida, a fazer um voto de modo mais consciente, né, Sandra? Então, uma vez mais, parabéns a todo o time aí por esse esforço, bem legal. Quem ficou curioso aí é só acessar o G1 Campinas ou Piracicaba e fazer o teste. Bruno, até segunda? Até segunda, né? Mas qualquer coisa a gente volta em boletins extraordinários, né, Felipe? Tipo, a Globo, né? Pam, 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 né? Porque vai do jeito que a campanha tá animada, né, gente? Um abraço. Até. CBN, a rádio que toca notícia. CBN Campinas, 99,9.